O Supremo Tribunal Federal publicou hoje a ata do julgamento da primeira turma, no qual os ministros rejeitaram os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 6 réus no caso da trama golpista. O documento registra, portanto, o resultado dos votos dos ministros sobre este caso. Bolsonaro e os aliados, eles são acusados de liderar uma organização criminosa para realizar um golpe de Estado no país, com o objetivo de permanecer no poder, mesmo após a derrota nas urnas no ano de 2022. Esse julgamento dos embargos de declaração, que são os primeiros recursos, terminou, portanto, na última sexta-feira no plenário virtual. Os ministros rejeitaram os requerimentos das defesas por unanimidade. Próximo passo, portanto, agora é a publicação do documento, que vai oficializar a decisão da primeira turma do STF, que é o acórdão, que traz detalhes dos entendimentos dos ministros, Larissa Arantes? A expectativa é que esse documento, esse acórdão, seja publicado quando, hein? Há essa expectativa já? Olha, Síria, se a gente pega ali, analisando os prazos regimentais, o STF teria 60 dias para publicar esse acórdão, Mas se a gente pega, faz uma reflexão, faz uma análise, tendo como referência aquela intenção do Supremo Tribunal Federal de finalizar, tudo relacionado à tentativa de golpe de Estado ainda em 2025, é possível afirmar, que a Corte não vai levar todo esse tempo para fazer a publicação do acórdão, porque a gente sabe, é uma formalidade, não é algo tão complexo. Então, se a gente pega esses dois fatores, essa intenção do Supremo Tribunal Federal de encerrar tudo em 2025 para evitar uma contaminação muito forte, do debate eleitoral no ano que vem. E se também a gente analisa que, do ponto de vista mais formal, não seria algo complexo, a expectativa é a de que isso ocorra em alguns dias, Síria? Não dá para a gente cravar, mas que não vá. A expectativa é de que não vá demorar tanto e que, claro, o Supremo não vai precisar utilizar esses 60 dias aí previstos no regimento da Corte, Síria. Larissa, agora, além dessa publicação, sempre fica expectativa, sempre ficam perguntas, Quais serão os próximos passos? E aí eu te pergunto, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda pode apresentar mais algum tipo de recurso neste caso? Exato, Síria, não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, como também dos outros integrantes aí desse núcleo 1, que foi considerado o núcleo crucial da trama golpista, com exceção de Mauro Cid, A gente sempre faz esse adendo em relação a Mauro Cid, porque o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, ele fez o acordo de delação premiada e aí ele foi beneficiado ali em relação, inclusive, à pena de 2 anos, enfim. E aí ele escolheu não apresentar nenhum recurso. Então, a gente está falando de Bolsonaro e outros 6 aliados. Então, o que acontece? A gente teve agora, essa análise que ocorreu agora pelos ministros, essa rejeição, foi justamente em relação aos embargos de declaração que foram apresentados pelos advogados. Embargo de declaração são aquelas tentativas ali, aqueles questionamentos de pontos específicos dos votos dos ministros. Agora, o que acontece? As defesas podem apresentar uma nova leva de embargos de declaração e aí os ministros vão ter que fazer essa nova análise e aí a gente entra num ponto polêmico, depois dessa nova apresentação, essa nova possibilidade de apresentação de embargos de declaração. Finalizada essa etapa, a gente entra num ponto polêmico, que é a questão da apresentação dos embargos infringentes. Embargos infringentes que esses sim podem alterar penas e tudo mais. Mas o que acontece? Acontece que era necessário, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal até agora, era necessário que mais de um ministro, ou seja, pelo menos 2 ministros, tivessem apresentado ali votos
contrários ao da maioria, por exemplo. E o que a gente viu foi só o ministro Luiz Fux votando pela absolvição dos integrantes daquele núcleo 1, do núcleo que foi chamado de crucial pela Procuradoria-Geral da República. Então, em tese, não haveria essa possibilidade de apresentação de embargos infringentes, mas a gente vai precisar entender como que as defesas qual a brecha que as defesas podem encontrar para apresentar esses embargos, mesmo a gente sabendo desse entendimento do Supremo Tribunal Federal. E aí, Síria, um ponto importante também que a gente precisa destacar para quem nos acompanha, que é o seguinte, né? O ministro relator de todo esse processo é o Alexandre de Moraes. Ele pode entender que, por exemplo, a apresentação de novos embargos de declaração ou a tentativa de apresentação de embargos infringentes podem ser, essas apresentações, essas formalizações podem ser meramente protelatórias, no sentido ali de tentar adiar o início do cumprimento da pena desses integrantes do Núcleo 1, cumprimento das penas, né, dos integrantes desse Núcleo 1, e aí pode vir uma decisão no sentido de rejeitar essa nova leva de embargos de declaração, por exemplo. Então, agora é esperar, como você disse, né, a publicação do acórdão, oficializando, portanto, a abertura de prazo para essa nova leva de embargos de declaração. Vamos entender se, de fato, vai haver a possibilidade da apresentação de embargos infringentes, mas esse é o panorama deste momento, né, Síria? E sempre lembrando que a expectativa é de que o ministro relator Alexandre de Moraes determine o início do cumprimento das penas ali até o fim deste mês ou no início do mês que vem. Então, vamos ver como é que vai ser essa questão dos prazos e se de fato vai ser possível aí adotar enfim, né? Se de fato as defesas vão achar ali, vão pegar outros pontos dos votos para apresentar novos embargos de declaração, né? Se de repente vão de fato tentar essa questão do embargo infringente, mas esse é o cenário de momento, Síria, que a gente tem em relação a esse tema. Pois é, e lembrando que essa pena, gente, ela só vai ser cumprida quando não houver mais possibilidade de recursos, esses recursos que a Larissa explicou tão bem para a gente, né? A partir daí, os réus, portanto, passam a cumprir prisão e outras medidas determinadas pelo STF.